O Inter encara o Vasco da Gama na próxima sexta-feira em São Januário. Para esse jogo, o técnico Ramon Dias contará com 3 retornos, 2 deles muito importantes na minha avaliação. Os retornos, então, do jogador Carboneiro, né, o atacante Carboneiro, do volante Luiz Otávio e também do meio-atacante Bruno Tabata. Por que eu digo 2? Para mim, o Luiz Otávio e o Carboneiro acrescentam qualidade ao time, tá? O Bruno Tabata é um jogador completamente insuficiente, um jogador que eu já teria, inclusive, dispensado. É uma usina para acender a lâmpada, é um cara realmente muito fraco tecnicamente, é um cara que até tenta se envolver com o jogo, mas não sai nada dos pés do Bruno Tabata. Esta é a realidade. Então, contar com os retornos do Luiz Otávio e do Carboneiro, sim, são caras que podem ajudar e ajudar demais. O Luiz Otávio volta naturalmente ao meio campo, não se sabe se na vaga do Alan Rodrigues, e ali jogaria ao lado do Thiago Maia, não se sabe se o Ramon Dias pode daqui a pouco jogar com 3 volantes, né? E o Luiz Otávio para mim é titular absoluto desse time. É um jogador que inclusive está sendo negociado com o futebol norte-americano, tá? Então é um retorno importante. O Carboneiro nem se fala, né? Carboneiro querendo jogar, estando a fim de jogar, é um jogador diferente, um cara, não é o atacante dos meus sonhos, volto a repetir, mas é um cara que faz uma ótima temporada e é o melhor atacante em atividade no Esporte Clube Internacional. Então, é um jogador de velocidade, um jogador de puxar contra-ataque, o Vasco deve vir para cima porque precisa também da vitória e o Inter pode ter bastante espaços para jogar. E o Carboneiro será fundamental. Eu só espero realmente que o Ramon Dias não invente mais uma vez na escalação. Ou daqui a pouco não descaracterize o time no segundo tempo, como tem feito nos últimos jogos. Mas, realmente, acrescentar hoje ao time o Luiz Otávio e o Carboneiro é realmente muito importante para que a gente consiga um bom resultado lá contra o Vasco da Gama. Há algumas dúvidas, né? Se ele vai permanecer com, como eu falei, o sistema 4-2-3-1, linha de 4 me parece que está bem estabelecida por eles, né? E o que ele vai fazer no ataque? Eu não escalaria o Borré. Jamais escalaria o Borré. Agora que tem a volta do Carboneiro, daqui a pouco coloca Carboneiro e Vitinho na frente, como foi contra o Botafogo, né, no Beira-Rio, enfim. Acho que pode ser uma das variações que ele deve fazer no jogo. Ou daqui a pouco até, no lugar do Borré, coloca o Ricardo Matias. Mas o Rafael Borré não tem mais o que fazer com a camisa do Inter, na minha avaliação. Se o jogo fosse no Beira-Rio, eu duvido muito que ele iria escalar o Borré, tá? Especialmente depois do último empate, a pressão forte em cima do desempenho do colombiano. Mas, como o jogo é fora, não dá para duvidar o que ele possa fazer. Eu espero realmente que o Borré não comece a partida lá contra o Vasco da Gama, porque não está desempenhando absolutamente nada com a camisa do Internacional. Pessoal, nesse conteúdo agora eu quero falar sobre o José Olavo Bisol. E ele deu mais uma entrevista patética aqui. A gente já falou algumas questões na live ontem, mas ele deu uma entrevista patética após o empate contra o Santos, tá? Mais uma vez. É um cara que ele não sabe realmente aonde ele está, o cargo que ele ocupa. As respostas do Bisol são completamente vazias e sem nexo nenhum. A reportagem pergunta para ele uma coisa e ele responde outra coisa. Tá? Mas nós estamos fechados, nós estamos blindando o vestiário. E aí o Zé Alberto Andrade da Rádio Gaúcha perguntou para ele, mas o que é blindar para ti? O Inter já não tem blindado, né? Não dá para ver treino, a imprensa não vê treino, o torcedor não vê treino. O que é blindar? Mas a blindagem é uma forma diferente de conversar, são coisas que a gente não pode passar para vocês, são coisas internas. O Inter está perdido. O seu vice de futebol não entende nada de departamento de futebol, está lá no cargo, está perdido da Silva, juntamente com seus pares, no departamento de futebol do Inter. Fica claro para mim o porquê o Inter está passando por esse momento de tanta dificuldade, de tanta pressão, de risco eminente de rebaixamento. Porque o seu departamento de futebol não fala nada com nada. As respostas são sempre as mesmas. Os caras estão perdidos. O que falta também para esse departamento de futebol é alguém que cobre o técnico. Cobre os jogadores. Quando o Ramon Dias fala em escalar alguns jogadores, chega no Ramon Dias, vocês não são superiores a ele hierarquicamente no clube? Vocês não são chefes, entre aspas, do Ramon Dias?
Como é que ele escala o Borré todo jogo, o cara não joga nada? Qual é o trabalho do departamento de futebol? Ficar olhando e não fazer nada? Vocês são incompetentes, o trabalho é ruim, admitam. Nada contra pessoas abnegadas, que amam o Internacional, não tenho dúvida disso, tá? Agora, vocês não são para ocuparem esses cargos. São pessoas que não têm essa habilidade, esse conhecimento para ocuparem cargos tão importantes no Esporte Clube Internacional. E digo mais, o D'Alessandro, que era uma esperança de cobrança no vestiário, cara que conhece futebol, eu estou realmente muito, mas muito decepcionado. Foi ele que indicou o Ramon Dias para a direção contratar. Se ele indicou, ele não tem tamanho para chegar e cobrar o técnico? Para que o técnico não faça tanta cagada? Olha, é lamentável o momento esportivo que o Inter vive, mas o momento fora de campo, né? Nos cargos desses caras, esses caras não entregam nada. O departamento de futebol do Inter hoje simplesmente inexiste. Ele está lá. Pessoas estão lá ocupando as cadeiras, os cargos nesse departamento. Mas algo de produtivo está sendo feito? Na minha avaliação, não. Na minha avaliação, não. Volto a repetir. Nada pessoal contra ninguém. Ninguém. São caras abnegados, colorados que se dedicam diariamente a estarem lá. Muitos deles sem receber um tostão. Mas vocês não podem ocupar cargos tão importantes num clube gigante como o Inter, porque vocês não têm a capacidade de conhecimento de futebol. Então, a cada entrevista, a cada jogo que passa, nós entendemos um pouco mais do porquê o Inter passa por esse momento tão delicado na temporada de 2025. Qual a sua opinião? Coloca a tua opinião aqui embaixo nos comentários, por favor.